Sani cari veneti, come sì io mi sto bene, grazie. Dunque, in cui che le vendre o venere, che modo parole per dire la stessa roba. Venere o vendere, tutto la stessa roba. In cui che le venere o vendere, scominceremo a fare, disarissimo un schiaramento in piso la lingua veneta. Però prima vi ricordo da mettere che mi piace sul video e anche da iscriversi sul canale se non ti si mia iscrivesto, bene? E sto qua è il primo canale del Veneto brasiliano, però non riguarda solo che il Veneto brasiliano, ma sì, sempre proviamo a fare un recupero in P della nostra cultura della Venetia. E allora è importante se te puoi dare una mano per sgrandir, no? Per fare il canale venire più grande ogni volta in P. Ti ringrazio. Dunque, scominciamo il nostro schiaramento qua, il nostro apprendimento su lingua veneta, leitura, áudio e blocos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente do outro vídeo, né? Do vídeo da sexta passada, porque eu trouxe para vocês um texto, tá? Um texto que eu retirei de um livro vêneto. Então eu acho interessante eu fazer essa leitura. Primeiramente eu faço a leitura em vêneto e aí, obviamente, vocês com a minha voz, vocês escutam o áudio, né, em vêneto e depois a gente tenta decifrar isso em blocos. Isso é, não é legal a gente ficar aprendendo uma língua palavra por palavra. É bom que a gente consiga decifrar ela, isso sim, mas que a gente tenha a capacidade de pegar os blocos, né, aprender isso, digamos, estruturas inteiras, estruturas completas, porque senão a gente fica traduzindo ou depois, na hora que a gente tenta montar alguma coisa, sai né, como eu sempre costumo dizer, um Frankenstein, né, um braço aqui, o braço no lugar da cabeça, a cabeça no lugar da perna e assim por diante. Aí fica uma coisa bem estranha. Beh, no, proprio così, adesso vedremo cosa che viene fuori. Então, leitura, áudio e blocos. Questo qua è, come sapere, il messaggio che sempre attacco qua sul canal della nostra lezione, qua sul YouTube. E allora vedremo algumas mensagens interessantes que eu sempre deixo aqui, né? Como eu já tinha dito, caso vocês apreciem o conteúdo do Lengua Mare, não deixa aí de curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar o vídeo, né, com os outros nas redes sociais de vocês, porque, enfim, é interessante para todo mundo. Se tiver dúvidas, curiosidades, alguma coisa a mais, vocês podem interagir, né, com o vídeo, enfim, podem interagir com o canal. Eu até sugiro que interajam, né, para fazer com que eu consiga ser mais assertivo, digamos assim, na comunicação. E então, como eu falei para vocês, é a primeira escola aí de língua vêneta brasileira, né, no Brasil, que sempre tenta nos aproximar mais da cultura original possível, né, porque a gente já teve, todo mundo já sabe, as pessoas que estão aqui no canal, elas vêm porque nós já tivemos uma perda acentuada da cultura original, acredito eu, né, fielmente acredito eu, porque para a gente não perder o que restou e também recuperar o que já foi perdido, é preciso fazer um trabalho mais aprofundado e mais focado no Vêneto, né? Se trabalhou aqui muito a questão Itália, italiano, somos italianos, mas isso, ao meu ver, não deu muito certo. Então, vamos nos focar no Vêneto, ao menos aqueles que se sentem vênetos, aqueles que, obviamente, a família veio do Vêneto, ou tem alguém na família que veio do Vêneto, que faz parte, né? As pessoas que se sentem vênetas, a gente traz essa abordagem. Relembrando que o Lengua Mare, ele tem um curso de língua vêneta, um curso completo, e que a modalidade dele é 100% online, ou seja, você pode estar em qualquer lugar do mundo, as aulas são síncronas, porém também há a possibilidade, né, dos vídeos, os vídeos das aulas gravadas. Se você não tem tempo, você pode assistir o vídeo e depois tirar, né, as dúvidas comigo e eu sempre respondo, né? Eu sempre tento responder ou no momento em que a pessoa me pergunta ou mais tardar alguns minutos depois, ou enfim, né, não muito tempo depois. Bem, se você quiser saber mais, eu sempre disponibilizo o meu telefone. Dunque, devo cominciare qua la struttura della lezione. È sempre importante che vi faccio vedere un fiasetto della struttura della lezione a vuol dire di quelli che guarderemo qua. Allora, nossa agenda nessa aula. Sto qua è un toco in portoghese, no? Nossa agenda nessa aula. Ledar, drio e l'audio. Ledar, drio e l'audio.
Il Veneto, ele ha disarissimo um tanton de expressão para dire robe. O Veneto tem muitas expressões para dizer as coisas, por isso que é importante, né, quando as pessoas vêm para o curso, eu vejo assim que algumas pessoas que estão tentando aprender sozinhas, elas fazem o Frankenstein, que eu falei para vocês. Então, mas o Veneto ele não funciona muito assim. Não sei, talvez até nenhuma língua funcione Frankenstein assim, né? Mas o Veneto ele tem bastante expressões, então é difícil a gente aprender a falar de um modo fluente e nativo se não tem alguém com quem aprender isso, né? É um pouco difícil. Ler loud, então ler digamos, acompanhando o áudio, né? Ler com o áudio, seguindo o áudio. Esse seria o significado para o português da expressão. Depois, ledere i tocchi e non starmi a voltar tutte paroete. As pessoas que são meus alunos, eles sabem que essas coisas acontecem, o que? A troca entre o D e o Z, por exemplo, né? A gente pode dizer ledar ou lesar, então existem essas opções na língua vêneta, que ela é vasta, ela é rica, e a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Então eu posso dizer ledar ou lesar, né? Ledar i tocchi e non starmi a voltar tutte e paroete, ou le paroete. Então, por isso que a gente usa a L fórcula, porque ela costuma sumir às vezes, né? Ela costuma ir embora, pegar as malas e ir embora. Ler os pedaços, isso é, os blocos, e não ficar aí, né, tentando, não ficar traduzindo as palavrinhas, né? Todas as palavrinhas. Ah, essa palavra significa isso. Ah, essa outra palavra significa aquilo. Porque isso nos leva a montar o Frankenstein. A gente precisa realmente compreender os blocos, porque muitas vezes, como eu disse para vocês, uma palavra com outra ou com mais palavras acabam fazendo um sentido diferente, né? Então essa é a riqueza não só do Vêneto, mas de muitas outras línguas. Quem estuda inglês ou estudou inglês pode também compreender um pouco disso, né? Então, fargene l'insir de atividade de recordar i toque belki sfrugnai. Então vamos lá para a tradução aqui. Fazer a saída da atividade relembrando os blocos, os pedaços já esmiuçados, ok, pessoal? Os pedaços já esmiuçados. Então, insir a saída, isso é para a gente tentar fazer aquele output, né, que a gente fala no inglês, a saída da atividade, aí, relembrando já esses blocos que nós vamos ver aqui na segunda fase. Adesso è arrivata la hora. Cominciamo la leitura. Então, agora chegou a hora. Eu vou começar a leitura. Vocês, por favor, prestem atenção, não façam outras coisas. Esse tipo de vídeo é melhor que vocês só fiquem assistindo, tá? O vídeo e não façam outras coisas. Enquanto está no trabalho, eu escuto o vídeo, porque é interessante que vocês olhem o texto enquanto eu leio, enquanto vocês escutam o áudio, para depois fazer os outros exercícios. Então, não dá pra gente estudar fazendo 3.000 coisas ao mesmo tempo. Isso não funciona, a gente não se concentra, apesar, né, de existirem 1 milhão de teorias aí que dizem que, ai meu Deus, as pessoas podem fazer tudo ao mesmo tempo, mas existem certas coisas que nós não podemos fazer ao mesmo tempo, porque senão ou não aprendemos nada ou aprendemos pela metade, né? Então vamos lá, eu vou começar a leitura aqui desse texto, isso é, o áudio do texto, vocês escutem e leiam. E aí tentem mentalizar aquilo que eu for lendo, não leiam junto comigo em voz alta, mas sim, leiam em voz baixa, né, mentalmente, enquanto eu leio devagar. Vamos lá. Allora, cominciamo. Intel 1876, il Veneto, la parte del Regno Lombardo-Veneto, cosiddetto austriaco, che la sapeva rento la Venezia, Euganea e il Friuli, e si sta come metà al Regno d'Italia da 10 anni ormai. Muito bem, essa foi a primeira parte, ok? Então, se vocês precisarem ouvir novamente, por favor, retornem e ouçam novamente. E agora, portanto, nós vamos fazer aí a segunda parte do texto, tá? A segunda tela para se expressar melhor. Bom, vamos começar. Il nome Veneto dio la retorica della Rinascita italiana, il gavaria vest de essere stampà e desfantà in quel italiano.
Então aí, pessoal, mais uma vez, né, se vocês querem escutar de novo, voltem o texto, voltem o vídeo e escutem novamente, né? E repitam até cansar. Esse é o segredo para pegar realmente qualquer língua, é ficar em contato com ela o tempo inteiro, é tentar, né? Eu sei que muitas vezes não dá, mas enfim, é tentar o máximo possível a gente entrar em contato com a língua, né? Então o que acontece, como eu falei para vocês, a L fúrcula, ela tá aí, e ela pode desaparecer, isso não existe critério para isso. E agora nós vamos aí para a terceira tela, né? A terceira tela do nosso texto. Então eu vou começar, prestem muito bem atenção e leiam mentalmente comigo. Ogni memoria passada del nostro popolo lasciaria sta così taccata giù, intel desmentegar. E dei veneti se vegnaria ad escurar sol al passar. Co fa che casca in cui paria chei i titi o i esissi. Muito bem, então se precisar, volta, escuta novamente e lê mentalmente com a minha voz. Dunque, adesso agheteremo a leggere un'altra parte. Então vamos ler outra parte aqui e façam a mesma coisa. E in pé, da e node del tempo, ele vien fuori con la rifa i mini dai nostri lontani vecchi che da quel che se vede no i intende mia de assarse imboconar dall'escur. Muito bem, se precisar novamente, volta e escuta o texto. Aliás, não se precisar, volta e escuta o texto de novo, né? E lê junto de novo. Então, é o processo de repetição, a gente tem que repetir. Não existe essa coisa, não, eu vou olhar a primeira vez e eu vou saber de tudo. Isso é mito, não existe, a gente tem que repetir. Quanto mais, o ser humano é assim, né? O jogador de futebol, quando ele joga bem, é porque ele repete muito. O fisiculturista, ele treina todos os dias. Enfim, a gente também, né? A gente sabe ler, por quê? Porque a gente lê bastante, né? Se a gente para de ler e fica 30, 40 anos sem ler, provavelmente daqui 30, 40 anos a gente tenha muita dificuldade de ler. Então o ser humano é assim, vocês precisam entender isso e aceitar isso, porque não tem outro jeito. Erze cofa se ine dicesse ancora vivemo rento vi altri, il nome Veneto, che la gega dà al mondo la più grande e libera delle repubbliche e la città più fiorida e bella, il che ancora tanto da dir all'umanità. Então, pessoal, voltem o texto, escutem outra vez, 2, 3, 4, 5 vezes e aí depois vocês podem avançar. Muito bem, vamos lá então. Escolta, leggi e volta a toque. O que significa isso? Escolta, leggi e volta a toque. Bom, escuta, né? Leia e traduza em pedaços, em blocos, ok? Vamos fazer uma tradução aí minuciosa em blocos. Dunque, cominciamo. Intel 1876 il Veneto, no ano de 1876, o Vêneto. Então, intel 1876, intel 1876. Isso aqui significa no ano de 1876. Não façam intel an de 1876. Não é muito comum, não está errado, mas não é muito comum. Então é muito mais fácil a gente já colocar direto aí, né? Intel 1876, né? Il Veneto, o Vêneto. Ok, até aqui não tem grandes mistérios. La parte del Regno Lombardo-Veneto, la parte del Regno Lombardo-Veneto. Então esse trecho aqui ele se parece bastante com o português, eu acredito que não se tenha muitas dúvidas. A parte do Reino Lombardo-Veneto, del Regno Lombardo-Veneto. E dopo, così dito austriaco, assim dito austriaco, che la Ciampia-Rento, la Venezia, Euganea e il Friuli, che abrangia, che la Ciampia-Rento, ok? Isso aqui é outra expressão, né? Que la Ciampia-Rento, que
abrangia a Veneza e o Gana. Estão falando sobre o Vêneto inteiro, né? Então são alguns jeitos, enfim, são algumas coisas, algumas falas típicas que eles usam lá que a gente não usaria aqui. Veneza e o Gana, o Vêneto inteiro, e a região que hoje, região, né, do Friuli, porque até muito pouco tempo atrás pertencia ao Vêneto também, né? No tempo da imigração para cá, não existia, o Friuli não era uma região, ele pertencia ao Vêneto ainda, portanto, i furlani che viesti qua, então os friulanos que vieram aqui, naquele tempo ainda eram considerados parte do Vêneto, né? Vênetos de sobrenome friulanos, como dizem muitos textos aí antigos. Aqui a gente já conseguiu pegar o quê? Chapearento, chaparrento, abranger, ok? Pegar dentro seria a tradução literal, mas não traduzam assim e nem aprendam as coisas desse jeito. Pegar dentro. Não, abranger, abrangia chapearento. Vamos lá então, dando continuidade ao texto. La gesta cometà al Regno d'Italia. Foi anexada ao Reino da Itália, a parte, né? A gente tá falando da parte. La gesta cometà al Regno d'Italia. Então vocês já podem pegar esse bloco. La gesta, foi, la gesta. Não tentem traduzir aí palavrinha por palavrinha que vai dar errado. La gesta, foi anexada. La gesta cometà al Regno d'Italia. Foi anexada ao Reino da Itália. Da 10 anni Romai. Da 10 anni Romai. Havia 10 anos naquele momento. Se vocês forem tentar fazer o Frankenstein aqui, nem sei como vocês poderiam fazer aqui. El gavesto 10 anni in quel momento. Seria mais ou menos uma coisa assim, se fosse tentar pegar os pedacinhos do Vêneto e transformar nessa frase aqui do português, tá? Então, da 10 anni Romai. É só isso que vocês têm que saber. E aqui, ao invés de 10, vocês podem substituir por outra coisa, né? Da 5 anni Romai. Né? E assim por diante, vocês vão pegando os blocos. Il nome Veneto driu la retorica della Renascita italiana. Então, o nome é Vêneto, il nome Veneto, não il é italiano, que nem o espanhol, sim, é que nem o espanhol. Il nome Veneto, o nome Vêneto, driu la retorica. Então aqui também, né, a gente usa esse pedaço aí para fazer segundo a retórica da Renascita italiana. Então o nome Vêneto segundo a retórica do ressurgimento italiano. A gente já pode pegar esses insights aqui, né, para utilizar para outras coisas, né? São alguns pedaços que já começam a ajudar a gente a dar uma mão para fazer outras coisas. Ele gavaria a veste de essere stampa. Ele teria de ter sido impresso. Isso aqui é um bloco inteiro, vocês já conseguem pegar, digamos, uma fala um pouco mais natural. Ele gavaria a veste de essere, a vesta, vesto, tutto lì stessa roba. É a mesma coisa, avesto, tá? Ele gavaria a veste de essere. Ele teria de ter sido impresso, estampar. Daí a gente utilizou ali o verbo, né? Imprimir, participio passado. Estampar, impresso. Ele gavaria a veste de essere. Não anotem lá ele. Gavaria, teria. Aveste, tido. De, essere, ser, né? Então, porque fica uma coisa meio estranha. Então, ele gavaria a veste de essere, ele teria de ter sido. Ele gavaria a veste de essere. E desfantà in quel italiano. E desfantà in quel italiano. E dissolvido, desfantà in quel italiano, naquele italiano. Ok? Nós estamos falando sobre o contexto italiano, né? Depois aqui, antes do final, eu leio o texto em português, né? Para a gente conseguir ter um esclarecimento inteiro, né? Abrangente sobre o significado do texto. Por enquanto, vamos ficar analisando aqui esses pedaços. Ogni memoria passata del nostro popolo. Então, ogni memoria passata del nostro popolo. Cada memória, ogni memória, cada memória. Opa, aqui já dá para saber, né? Ogni, cada alguma coisa, A gente pode trocar memória por alguma outra palavra. Del nostro popolo, do nosso povo. La saria está così taccata giù intel desmentegar. Então, teria sido afundada. La saria está, teria sido. Já peguem esse bloco inteiro. La saria está significa ela teria sido, né? Porque, enfim, cada memória, a memória, né? Ela teria sido afundada. La saria está così
tacada azul, afundada, infelizmente no esquecimento. Então aqui já temos alguns blocos, né? Novamente não anotem as coisas partícula por partícula, fazendo traduções separadas, porque depois na hora de traduzir as coisas ou de escrever vai sair uma coisa bem tosca, né? E dei Veneti se venharia a escurar solo al passar. E dos Vênetos se falaria só do passado. E dei Veneti, dos Vênetos, né, se venharia a descurar. Percebam, se venharia a descurar. Se falaria, se viria a falar, né, essa é a expressão utilizada. Se venharia a descurar, se venharia a contar n'altra história. E vante cosita. Então vocês já podem absorver esse bloco aqui. Se venharia a descurar, se falaria. Sol al passar, só do passado, sol al passar. Cofare casca un coi pari, ok? I titi, e existe, ok? Então, como acontece? Cofare casca, não traduzam isso do jeito literal possível, né? Do jeito mais literal possível, do tipo, como cai hoje, né? Então, é por isso que é importante a gente pegar o bloco. Não é como cai hoje, é como acontece hoje. Cofare cascan coi, né? Cofare cascan coi para aquei e titio existe. Para, então, como acontece hoje para os aqueus, hititas ou os egípcios, né? E em pé da enode del tempo. E ao invés, em pé, isso poderia dizer também ao invés dalle node del tempo, das notas do tempo, das notas dalle node del tempo. Então isso aqui vocês já tem que absorver inteiro, dalle node del tempo, das notas do tempo. Ele vem fora com la rifa, aparecem com prepotência, ele vem fora com la rifa. I memini dei nostri lontani vecchi, as lembranças, i memini, as lembranças dos nossos longevos antepassados, tá? A gente poderia usar antenadi, antenai, sim, poderia. Porém, o Vêneto é mais típico que a gente usa, vecchio, vecchi, no sentido afetivo, né, da palavra, para dizer dos nossos ancestrais, i nostri vecchi. Não é muito comum, digamos que é mais uma passagem da língua italiana para o Vêneto, ficar usando antenado, antenadi, né, o italiano faz com a letra T, antenati, antenato, e o Vêneto não tem muito esse costume aí. Geralmente o que está ligado aos nossos, né, do modo afetivo também, aos nossos antepassados, e i nostri vecchi, i nostri cari vecchi. E então, seguindo aqui a nossa tradução, que da quel que se vede non intende mia de assar-se imboconar dall'escura, que, né, obviamente da quel que se vede, pelo que se vê, da quel que se vede, e não par quel que se vede, da quel que se vede. Já absorvam isso. Não entende mia de assar-se, não pretendem se deixar, não entende mia de assar-se, engolir pela escuridão, emboconar dal escuro, e não para ele escuro, é dal escuro. Vamos falar direito, ok, pessoal? Eles cofá se inedizesse. Eles cofá se inedizesse. É como se eles nos dissessem. Eles cofá, é como. Isso aqui é como. Eles cofá. Se inedizesse. Se eles nos dissessem. Pronto, peguem blocos. Ancora vivemos rento vi altri, ainda vivemos em vocês. Ancora vivemos, ainda vivemos rento vi altri em vocês, ok? Não traduzam isso ao pé da letra. Ainda vivemos dentro vocês. Seria essa a tradução, a mais tosca possível para o português. Mas só que Vêneto não é português, né? Não é assim que funciona. Então o Vêneto ele se expressa de um jeito diferente do português. Não adianta a gente colocar o português dentro do Vêneto. Ancora vivemos rento vi altri significa assim, ainda vivemos em vocês. Il nome Veneto, que ele dà al mondo, olha aqui, ó, tem coisas importantes. O nome Vêneto, il nome Veneto, que ele dà, que deu, isso aqui tudo é que deu, tá? Que o nome deu, que ele deu, né? Que deu, que ele dà al mondo, ao mundo. La più grande e libera de repubbliche, a maior e livre das repúblicas. E la città più fiorida e a cidade mais esplêndida, più fiorida, e bella,
ele ha ancora tanto, ele tem ainda muito, ele ha ancora tanto, não molto, tá? Molto é italiano. Ele ha ancora tanto, ele tem ainda muito da dir all'umanità, a dizer para a humanidade, da dir all'umanità, da dir all'umanità, não é par dir para l'umanità. Adesso che abbiamo fatto il confronto tra il portoghese e il veneto, ci appare i tocchi, adesso va bene che facciamo la lettura tutta in portoghese, no? Para ci appare il senso puito. Então agora que a gente fez o confronto entre o português e o veneto, vamos ler todo o texto em português, né? O texto em veneto a gente já leu, vamos ler o texto em português para pegar o sentido direito e corrido, né? Então, no ano de 1876, o Vêneto, a parte do Reino Lombardo Vêneto, assim dito austríaco, que abrangia a Veneza Eugana e o Friuli, foi anexada ao Reino da Itália. Havia 10 anos naquele momento. O nome Vêneto, segundo a retórica do ressurgimento italiano, ele teria de ter sido impresso e dissolvido naquele italiano. Ele teria que ter sido impresso e dissolvido dentro do conceito de ser italiano. Então, quando se criou o Estado da Itália, era para todas as outras localidades que antes eram pequenos países serem esquecidas, e todo mundo ser italiano e acabou e deu. Cada memória passada do nosso povo teria sido afundada no esquecimento. A memória, ela, teria sido afundada no esquecimento. E dos vênetos se falaria só do passado, como acontece hoje para os aqueus, hititas ou os egípcios. E ao invés das notas do tempo, aparecem com prepotência as lembranças dos nossos longevos antepassados, que, pelo que se vê, não pretendem se deixar engolir pela escuridão. É como se eles nos dissessem: ainda vivemos em vocês. O nome Vêneto, que deu ao mundo a maior e livre das repúblicas e a cidade mais esplêndida e bela, ele tem ainda muito a dizer para a humanidade. Então a gente fez toda a leitura, espero que eu tenha esclarecido um pouco melhor para vocês sobre a nossa língua vêneta e a importância de a gente pegar as coisas em blocos para sempre que possível tornar a nossa fala cada vez melhor, mais bonita, falar bonito e mais nativo. Abbiamo finito il discorso del nostro video ancora e vi rimando un'altra volta da mettere il mi piace sul video, da compartirlo con gli altri, da iscriversi sul canale e se gavi dei dubbi, por favor, a me dimandare. Portanto, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem ele aí, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida a mais, deixem aqui nos comentários do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, strucon!